Olá, Júlio. Sim, meu doce. Chama-se José Frazão Correia, é o líder dos jesuítas em Portugal e deu uma longa entrevista ao Observador, ao jornalista João Francisco Gomes, onde fala de muitos temas, ou fala obviamente do Papa Francisco, não é? Mas nós decidimos incidir aqui numa questão sobre a discriminação, a alegada discriminação sobre as mulheres dentro da Igreja Católica, quando se pergunta, precisamente, a Igreja Católica discrimina as mulheres? E responde o líder dos jesuítas em Portugal, José Frazão Correia, se existem situações onde claramente sentimos que a mulher, por ser mulher ou por ser religiosa, está ao serviço do padre ou do bispo só porque ele é homem e porque está numa posição de superioridade, como se fosse uma espécie de serviço pouco digno, há que corrigir isso claramente. O que é uma frase... cautelosa, posso dizê-lo eu como... mas barra arriscada. Porque Acha dizer, que sim? Acho, porque quando ele diz há que corrigir, atenção que para haver uma abordagem igualitária... Há que corrigir se, não é? Sim, está bem, mas nenhum de nós tem dúvidas quanto a esse se. Nós sabemos que as mulheres, na estrutura da Igreja Católica, nem sequer podem ocupar determinadas posições. O que, obviamente, é desde logo uma desigualdade. Portanto, é muito curioso porque aqui há duas leituras. Uma leitura mais superficial, quer dizer assim, se no dia-a-dia da Igreja se cometem injustiças com as mulheres, é preciso corrigi-las. E aqui é um se. Agora, em termos globais, a discriminação da Igreja é um facto. O que acontece é que a Igreja argumenta com determinados fundamentos teológicos. Não me cabe discuti-los. E, portanto, aí a frase há que corrigi-los significa que se abre uma janela para discutir esses fundamentos, para no futuro as mulheres terem outro tipo de postura. Há algo que é dito, que eu gosto muito, porque esta questão, na minha opinião, neste momento, é ficção científica na Igreja. Não vejo hipótese. Continuo a dizer que, antes disso, será permitido aos padres casarem. Se estiver enganado, já cá não estou. Mas há uma coisa que ele diz que me agrada muito. Ele diz, no fundo, que hoje em dia o cristianismo vive em tempos pouco favoráveis a ele próprio, ao cristianismo. E eu estou de acordo. Mas perante as situações concretas, por exemplo, a questão dos que voltaram a casar, etc., há uma coisa importante. Ele diz, no fundo, agora é a minha formulação, que a abordagem jamais pode obedecer a uma chapa 5. A frase dele é bonita, porque diz assim, não pode haver um padrão absoluto e fechado. Porquê? Ele fala no contexto. Eles dizem, mas nós podemos estar a falar com pessoas a quem pedir que mudem aquilo que não pode ser mudado não faz sentido. E no fim da entrevista salienta uma outra coisa que a mim também me agrada muito, que é a Igreja, ou seja, que instituição for, na minha opinião, não se pode dar ao luxo de votar ao ostracismo, de desperdiçar a riqueza dos olhares exteriores a ela. Porque alguém não pertence à Igreja, não tem fé, etc., e ele até dá exemplos bonitos de pessoas assim, não quer dizer que a discussão com essas pessoas não seja profícua e não seja uma discussão que pode ajudar a Igreja a melhorar-se a si mesma. E isso agrada. E, Júlio, vamos de fim de semana? De fim de semana? Estando na mesma por aqui com o Amor é em versão somos longa. uns escravos. Somos. Sabe? Um beijinho. Até amanhã.